Tchau, tchau. Então vamos lá. Agora eu vou embarcar o Paulo Nogueira Batista Júnior e vamos em frente. Paulo, tudo bem? Você me escuta bem? Escuto bem. Está me escutando também? Estou te escutando, tá tudo ótimo, a imagem tá boa, o som tá bom. Bom falar com você, fazia tempo que a gente não se falava. Tudo em paz? Tudo Isso. tranquilo? Tudo em paz, tudo tranquilo. Como é que você tá de copeiro? Você está acompanhando a Copa como eu, acompanhando mais ou menos? Como é que tá a sua rotina de Copa Estou do Mundo? acompanhando bastante, até vendo jogos outros que não os do Brasil, e o meu enfoque é geopolítico. Estou sempre torcendo pelo Sul global contra o Ocidente coletivo. Pois E é, eu por sou enquanto o Sul global está indo bem. tá indo bem, tá indo bem. Eu ia falar com você. Aliás, ontem eu assisti Holanda e Marrocos. Você chegou a ver esse jogo, não? Vi. Torceu pelo Marrocos, então, imagino. Claro, claro, claro. Não, e um time impressionante, hein? Quer dizer, com muita vontade também. Torceu pelo É, Paraguai também, presumo. Paraguai foi uma beleza, né? Então, eu imagino que agora você esteja torcendo pela Costa do Marfim, que tá perdendo na Noruega. Ah, sim, é. Costa do Marfim é um outro time respeitável, né? Ô, Você Paulo, vê que o Sul Global está aham, presente, inclusive, nos times do Norte Global. é verdade. França, Holanda, né? A Eles, própria Alemanha, a França, todos esses times. todos esses times, ou seja, o imigrante é rejeitado, perseguido, mas quando presta serviços ao futebol, é tratado como herói e reconhecido como nacional, né? Exatamente. Paulo, deixa eu só tirar esse WhatsApp aqui para não ficar fazendo barulho. Já que você falou sobre esse tema da Copa, eu queria até trazer isso para te perguntar. Não sei se você viu os vídeos das comemorações sobre a seleção brasileira no Líbano, em Bangladesh, na Índia, nesses países do também sul global, né? O que você acha que isso indica sobre o Brasil? Quer dizer, como um soft power que o Brasil tem e pode explorar, o que o Brasil representa para esses países, na sua opinião? Olha, o Brasil, desde as vitórias de 1958 e 62, na Suécia e no Chile, o Brasil se tornou uma potência global em termos de futebol. O soft power brasileiro remonta a essa época. Ele é tão antigo, tão enraizado, que ele sobreviveu a várias derrotas da seleção brasileira. Né? A última vitória foi em 2002. Né? É um instrumento importante de soft power que o Brasil tem. E alguém falou com razão que nós precisamos retribuir isso de alguma forma, sabe? Nós precisamos, depois da Copa, visitar esses países, né? E mostrar que o Brasil se importa com eles, né? Por eles, né? Você acha que esses países gostam do Brasil só por causa do futebol ou também por uma espécie de utopia social, uma coisa meio Darcy Ribeiro, do povo brasileiro, do povo miscigenado? Você acha que tem algo a ver com isso também? Acho que tem sim, porque o Brasil é visto como um país que representa o mundo, né? Porque ele tem tantas etnias e tantos povos aqui presentes, misturados. São poucos os povos que entraram no Brasil e se mantiveram à parte, né? A maioria entrou no melting pot, no caldeirão de mistura que é o Brasil, né? Fala-se que os Estados Unidos são melting pot, mas o melting pot verdadeiro é o Brasil, né? Então o sujeito está lá em Bangladesh, olha para nós e vê, esse é um povo parecido conosco, do nosso nível de desenvolvimento, um pouco melhor talvez, mas que não vai olhar para nós com arrogância, né? Bota um alemão lá, bota um inglês, um americano. Nesses povos ocidentais, há um sentimento muito arraigado de superioridade. Eu te digo isso por experiência própria, porque ao longo da vida interagi muito com esses povos, né? E eles têm esse sentimento que os brasileiros, por exemplo, não têm, né? De jeito nenhum. Ou seja, o Brasil pode vir a ser um ideal, né, utópico, assim, quer dizer, um ideal de sociedade para o futuro. Você acredita na questão da democracia racial no Brasil, não? É um ideal mais que uma realidade, né? Porque os pobres no Brasil são preponderantemente negros ou pardos e os ricos preponderantemente brancos, né? Então nós estamos longe ainda de concretizar essa democracia racial que nós aspiramos a ter um dia, espero, né? E que ela se apresenta nos campos de futebol, né? Porque aí no futebol parece que aí sim, né? Todo mundo tem o seu local ali de brilhar. E aí, dito isso, Paulo, eu queria passar por uma. Eu vou te perguntar bastante sobre a China, eu sei que você passou uma longa temporada lá, mas
Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o que aconteceu nesse fim de semana. O candidato da extrema-direita no Brasil, aqueles que se apresentam como patriotas, né? Ele foi à Argentina para um evento que a mídia chama de conservador, mas não tem nada de conservador, é simplesmente um evento de extrema-direita, fascista, etc. e tal, em que o Flávio Bolsonaro falou que ele pretende implantar no Brasil o modelo Milley e também disse que o Brasil vai voltar a ser um amigo do Estado de Israel, né? Não vai ter vergonha de se associar ao próprio genocídio, né, que é o que Israel hoje tem representado. Como é que você vê esse movimento da direita brasileira, que também está em sintonia com a direita sul-americana? Olha, o Brasil é um país muito criativo, não só no futebol. Nós inventamos uma figura sem precedentes, que é o patriota entreguista, né? São esses bolsonaros e seus seguidores, né? Imagina essa altura do campeonato, depois dos fracassos que o Milei trouxe para a Argentina, pregar o modelo Milei. O que é o modelo Milley? É a subserviência aos Estados Unidos, total falta de noção, um presidente midiático, apatetado, né? Uma lealdade esquisitérrima com o Estado de Israel, que é um Estado genocida, é um Estado pária. É incrível que se apresente no mundo, sendo que nas Nações Unidas tem 3 países que votam com Israel. Israel, que votam com dois que votam com Israel, Estados Unidos e Argentina, desde que o Milei se tornou presidente, né? Então, olha, só o fato de uma figura como Flávio Bolsonaro se declarar leal a Israel já é suficiente para nunca votar nele para nada, nem mesmo para vereador, quanto mais para presidente da República, né? Então, essa eleição é muito preocupante, porque se nós cairmos na armadilha de votar de novo no bolsonarismo, nós vamos dessa vez parar num lugar muito pior, Léo, porque nós vamos chegar, a nova fase do bolsonarismo virá num ambiente internacional muito mais preocupante, em razão da fase pela qual passa a superpotência americana, uma fase de declínio, de violência e de tentativa de se afirmar pela força, dentro do espírito da lei da selva. É, Se nós estivermos sem defesa diante disso, com um presidente que. Olha, Leão, isso foi muito comentado, mas vale repetir. Aquilo que vazou na carta do Marco Rubio, que o Flávio Bolsonaro ofereceu uma equipe de transição, caso eleito, é um negócio sem precedentes. Eu nunca vi isso na minha vida. Equipe de transição é transição entre 2 governos nacionais, não é transição com um governo estrangeiro. Então, só aí você vê o descaminho, a ignorância, a falta de noção do Flávio Bolsonaro. o Flávio se coloca como um candidato a tutor da colônia, né? Na verdade, é mais ou menos isso, quer dizer, é tratar o Brasil como colônia e ele quer ser o feitor aqui dessa colônia. Mas, Paulo, e aí, olhando para isso, quer dizer, é interessante você falar, um contexto de declínio da superpotência americana, mas também um contexto de ocupação da América do Sul. Ela vai declinando e ocupando espaços na América do Sul. A revista The Economist, né, que eu acho que é interessante até falar sobre essa publicação, isso me chamou muito a atenção, porque eles publicaram um artigo assim: a América do Sul está virando a Trumpilândia, mas isso é bom. Né? Eles dizem que isso é bom. Então, como é que você vê a Economist, como é que você vê esse fenômeno do crescimento da Trumpilândia aqui na América do Sul? A Economist já foi uma revista que valia a pena ler. Eu lia regularmente há 15, 20 anos atrás, mas ela entrou numa decadência muito grande, virou um conjunto de editoriais de direita, de apoio ao imperialismo, né? Não me espanta que eles tenham achado Trumpland uma boa para a América do Sul. Agora, o que está acontecendo? Primeiro, a posição geral dos Estados Unidos é muito problemática, porque eles são uma superpotência, não só acho que a palavra não é bem em declínio, e sim em decadência. E essa decadência se expressa, entre outras coisas, na escolha de um presidente como Trump. É um presidente aloprado, um presidente de nível baixíssimo, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral e político, né? Então, é uma superpotência em declínio, em decadência, mas a partir de um patamar muito alto de poder. Então, mesmo em declínio acentuado, acelerado agora com Trump, ela conserva uma capacidade de fazer um estrago tremendo. E ela conserva nos vários países
aliados internos, forças domésticas, que a gente pode chamar de quintas colunas, às vezes muito poderosas. Você sabe uma coisa que, conversando de novo com os chineses a esse respeito, me surpreendeu na viagem à China? Também na China, também na China existem setores vistos como pró-ocidentais, sabe? E perderam muito espaço, muita influência com Xi Jinping e com a confrontação patrocinada pelos Estados Unidos, mas continuam lá. Imagina aqui, quando se fala em Trumplândia, na verdade você tem o quê? Você tem a emergência em vários países latino-americanos de forças que se identificam com o Trump, que acreditam que o Trump é uma referência. Né? Bukele em El Salvador, esse sujeito que foi eleito agora na Colômbia, Milei, a Keiji Fujimori é um pouco diferente, mas também se alinha à direita, né? O presidente boliviano, o presidente chileno. Então o Brasil ficou meio isolado. Nós temos México, alguns países menores, tipo Cuba, Nicarágua e o Brasil. Só que o Brasil é tão grande, Léo, que ele nunca fica isolado. Ele é um continente em si mesmo. E como você diz, não E os cabe no americanos quintal de sabem. ninguém, né? Quer dizer, não cabe. Isso. Vamos pôr essa tese a teste. Vamos, Né? vamos botar, porque o Flávio quer O, botar no quintal, né? O Flávio o Flávio quer desafiar a sua tese, Paulo. É interessante. do Flávio cabe no quintal de qualquer um. Né? Mas o Brasil é um país tão importante que os Estados Unidos estão inquietos com isso. Eles sabem que a obra de transformar a América Latina na Trumplândia não estará completa enquanto o Brasil e o México não estiverem dominados. E a reeleição do Lula impede esse projeto no que diz respeito ao Brasil. Já a eleição do Flávio, a gente tem que ter noção do que isso representa, Léo. Isso representa o seguinte: o Brasil ser conquistado pelo projeto americano, decadente, sem disparar um tiro sequer. Entende? Então é muito grave isso que nós temos hoje. Até certas manifestações do Flávio mereceriam impugnação da candidatura, que violam um princípio básico da Constituição, que é a soberania nacional. Então eu estou horrorizado com isso. Ele não me surpreende, mas ele está levando a subordinação bolsonarista ao trumpismo a um extremo novo, a novos extremos. Né? E essa eleição para nós é crucial. Né? Você sabe que eu não sou nenhum seguidor cego do Lula e do PT, tenho minhas críticas, mas diante da alternativa, é como aquele sujeito que chegou a 80 anos e quando foi comemorar, alguém perguntou: como é chegar aos 80 anos? E o cara, bem, considerando a alternativa. É mais ou menos isso. Ô, Paulo, vamos então, assim, aproveitando que você tocou no tema América Latina e você vem da China, né? O que está se colocando também para esses governos, e que aparentemente já estão fracassando, a Bolívia já é um caso de fracasso, o Chile também vai muito mal com esse governo de extrema-direita, é a incapacidade de apresentar respostas pelo receituário da extrema-direita. Né? Mas, e aí você pega o que é o modelo Trump para a América Latina, eles olham assim, combate às drogas, os cartéis de drogas, controle das fronteiras, transformação desse país quase que em presídios, né, no modelo do Bukele, que virou um grande presídio, enfim, para evitar a migração e a exploração dos recursos naturais. E também a contenção da China. Né? E aí eu te pergunto, você acha que é possível implantar isso em todos os países, ou em alguns sim, em alguns não? Você falou, a Keiko Fujimori é um caso diferente. Eu também tenho uma avaliação, Paulo, de que o Peru talvez não caiba no quintal dos Estados Unidos, porque recebeu tantos investimentos chineses e para a economia peruana talvez seja tão importante a integração com a Ásia, que a própria Keiko Fujimori não vai adotar uma posição de submissão completa ao projeto imperialista. O Brasil, obviamente, não cabe, mas a Colômbia talvez caiba, a Argentina está se autodestruindo. Como é que você vê a tendência na América do Sul e como é que você diferencia os países? Olha, a tendência na América do Sul é um cabo de guerra entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm conscientemente o objetivo de, de, de deslocar a China da América Latina. Porque, com o passar dos anos, a China foi se tornando cada vez mais importante, ganhando terreno em termos de comércio, em termos de investimentos, em termos de fluxos financeiros, e os Estados Unidos perdendo. Como é que os Estados Unidos, diante disso, reagem?
Ah, estamos perdendo o jogo, então vamos mudar as regras. Agora nós vamos disputar a América Latina na força, como fizeram na Venezuela, como estão tentando fazer em Cuba, né? E a China, o que ela tem a oferecer aos nossos países é cooperação econômica. A regra geral é interessante, infraestrutura, investimentos, comércio, né? Os Estados Unidos têm a oferecer o quê? Acho que o projeto da Trumplândia é um projeto de fôlego curto, mas é um projeto que pode causar grande destruição, né? Aí precisa ver se as burguesias nacionais, as camadas dirigentes nacionais nos vários países vão entender que a Trumplândia é uma fria, porque eles têm ligações econômicas com a China, todos nós, Peru, Chile, Brasil, principalmente, esses três talvez se destaquem, mas o ponto central é o seguinte: os americanos, você falou várias coisas, e uma delas muito, especialmente importante, os americanos estão de olho nos recursos naturais abundantes da América Latina, especialmente do Brasil, entre eles terras raras, minerais críticos, petróleo, minério de ferro, enfim, biodiversidade, tudo isso que a gente tem em abundância, né? E então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós seremos alvo de cobiça, né? E daí a importância, porque tem o seguinte: a China, ela não se coloca para nós como aliada militar. Ela não vai disputar militarmente com os Estados Unidos aqui na América Latina. Veja o que aconteceu na Venezuela. Se os americanos atacarem Cuba, a China vai se manifestar duramente em notas de protesto, mas não vai fazer mais nada que isso. Como não. Então Não, a China é uma não, desculpa, perdão. Só ia colocar como não fez em relação à Venezuela também, né? não fez em relação à Venezuela, onde a China tem muitos interesses que foram interrompidos pela intervenção americana, né? Então a China é uma potência econômica, mas não tem como nenhum país da nossa região uma aliança militar. Os BRICS nunca foram isso, né? Nunca foram, embora às vezes a mídia apresente assim. Como é que você vê? Só para não perder aqui o ponto, qual a sua expectativa em relação ao Peru? Você acha que o Peru vai se colocar no quintal estadunidense ou vai ter um pouco mais de cautela? Pela dimensão dos investimentos e da própria economia. Eu não tenho condições de responder, porque eu não acompanho tão de perto a política e a economia do Peru, viu, Léo? Mas uma coisa que me chamou a atenção, me lembro quando a presidenta era a Dina Boluarte, que também fruto do golpe de Estado lá contra o ex-presidente peruano, que foi preso depois, né? Ela foi à China, foi muito bem recebida, quer dizer, anunciou a expansão dos investimentos, concluiu lá o projeto do porto de Chancai, né? Enfim, as coisas avançaram assim. Antes de falar mais sobre China, Paulo, eu quero te perguntar sobre como é que você vê o momento também, a gente está falando de Trumpilândia na América do Sul, o momento interno do próprio Trump, né? Porque é a potência decadente, mas ele é muito contestado também internamente. A popularidade dele é muito baixa. E talvez haja dentro dos Estados Unidos algum movimento por uma outra forma de relação dos Estados Unidos com o mundo, né? E com a própria América Latina. Não sei se esse projeto do Trump tem fôlego longo dentro também dos Estados Unidos. Olha, é difícil dizer, claro, né? Mas é uma pergunta super importante. Como encarar o governo Trump? Como um ponto fora da curva ou como uma tendência do Império Americano? Eu acho que é uma tendência, sem nenhuma segurança, assunto super obscuro, mas me parece que é uma tendência. Ou seja, saindo Trump, entrará alguém não muito diferente. Já se fala, por exemplo, no Marco Rubio como candidato à presidência nas próximas eleições, já se fala no J.D. Vance. Eu creio que os Estados Unidos deram uma guinada para pior, e que prevalece lá o lado militarista, agressivo, obscurantista, que sempre houve na sociedade americana, mas que às vezes ficava menos visível, né? Estou dizendo isso porque é melhor se precaver. Não vamos ficar alimentando a esperança de que os americanos venham a modificar o seu comportamento para melhor. Não há um sinal convincente disso, não há sinais convincentes disso. E o brasileiro adora buscar a linha de menor resistência, né? E nós temos que buscar o seguinte: armamento nacional. Volto a dizer aqui, o Brasil é um país que precisa se armar. É uma pena, porque nós temos deficiências sociais gravíssimas, saúde, educação,
a moradia, a qualidade de vida nas grandes cidades, seria muito melhor se a gente pudesse usar o dinheiro para isso, mas não ter que usar uma parte do orçamento importante, quer queira, quer não, a menos que a gente queira se entregar ao domínio Não, sim, o estrangeiro. presidente Lula, Né? inclusive, falou isso dias atrás, quando foi lá inaugurar a fragata lá em Santa Catarina, da necessidade de investimentos permanentes em defesa. Mas muitas pessoas colocam, tudo bem, o Brasil vai se armar, mas com esses militares que a gente tem, quer dizer, pelo que você conhece dos militares, Paulo, há um senso de patriotismo real no generalato brasileiro ou não? Olha, o que eu observei é que nos últimos 20 anos, assim, 25 anos, os militares se afastaram de pessoas como eu. Eu antigamente era convidado aí na Escola Superior de Guerra, debater, fazer palestras, etc. Nos últimos 25 anos, não. Houve, eu acho que houve, pelo, pelo que comentam pessoas que conhecem melhor do que eu as classes militares, houve uma americanização da visão de mundo dos militares brasileiros, que é a pior coisa que pode acontecer, porque a única ameaça real que nós temos, externa, são os Estados Unidos, especialmente os Estados Unidos na fase em que se encontram, entende? Então nós não podemos ter nem a doutrina militar importada dos Estados Unidos, nem os preconceitos que ela carrega, e nem podemos depender do equipamento americano, que pode ser desligado à distância ao bel prazer do governo americano, entende? Então, como parte dessa redefinição da estratégia de defesa, eu espero que conste uma revisão completa das escolas militares. Nós temos que ter escolas militares que formem militares, comandantes, capazes de entender o Brasil a partir da ótica brasileira, e não a partir de uma ótica. Até anticomunismo é um tema lá. Como anticomunismo? Onde é que está o comunismo no mundo hoje? Entende? Nem na Coreia do Norte, para comunismo Não, de não, plástico. mas falar nesse ponto, que é interessante a gente falar agora da sua passagem pela China, que foi uma viagem relativamente longa, né? Acho que você passou uns 15 dias lá, participando de vários encontros, palestras. Conta um pouco, porque eu quero te fazer uma pergunta específica sobre o tema do comunismo, né? O que foi a tua agenda na China, Paulo? Olha, foi uma mistura de eventos, palestras, debates, encontros com especialistas chineses, com conhecidos chineses. Foi muito rica porque, à medida que você vai fazendo laços com os chineses, você tem essa experiência também, eu sei, porque você vai muito à China, você vai aos poucos conquistando a confiança e eles vão ficando mais francos. Então, por exemplo, eu notei nessa viagem a maior disposição de pessoas de criticar o governo chinês, né? De criticar até o povo chinês. Não é monolítica a visão chinesa. Então, me encontrei muitas vezes defendendo a China para o chinês. Porque, de novo, em Xangai, onde eu estive 10 dias, em Xangai, a cidade mais cosmopolita é a cidade que era o foco do projeto de ocidentalização da China. O projeto esse foi derrotado com o Xi Jinping. Né? Então, ali existem bolsões de crítica à China que você nota. É bom que haja crítica, claro. Um monolito nunca é positivo. Né? Provavelmente no mundo financeiro também, né? Que ali era um centro financeiro internacional. Mas Paulo, e aí chegando nesse ponto, quando a gente olha, porque eu acho que tem uma discussão inevitável que vai ser colocada, né? Todo mundo que vai à China fica maravilhado com o seu alto grau de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. A infraestrutura, que é a melhor do mundo, né? As condições de vida da população que tem melhorado. E quando a China vier se tornar efetivamente a maior economia do mundo, do ponto de vista de PIB nominal, que pode acontecer dentro de alguns anos, e ela já é pela paridade de poder de compra, vai ser legítimo colocar a seguinte questão, né? O modelo chinês pode ser transplantado, chamando de comunismo ou não, né? A palavra comunismo ela não vai precisar ser reabilitada, ou socialismo com características chinesas, ou um modelo que controle mais o capital pelo Estado. Enfim, eu nem sei se você qualifica a China como comunismo, mas isso não tem que ser colocado no debate para os países que querem se emancipar? Sem dúvida, seria muito importante para nós todos conhecer bem a China, para além dos slogans. Né? A palavra comunismo não é usada pelos chineses, e não é por acaso. Vejam que eles têm, em relação à herança comunista, uma atitude ambivalente. Eles não romperam inteiramente com Mao Tse-tung, não. Mas eles, a partir de 79, com Deng Xiaoping,
seguiram outro caminho. Não foi um caminho capitalista, não foi. Por isso que eles fazem questão de repetir isso que você acabou de dizer aí, que nós temos aqui é o socialismo com características chinesas. Não é nem capitalismo nem comunismo. O que é socialismo com características chinesas? É algo muito complexo, mas é uma economia onde o mercado tem um papel, mas as empresas públicas têm um papel muito grande e o Estado regula intensamente a atividade privada. Um dos professores chineses com quem eu conversei lá colocou uma frase muito interessante, que ele adota como lema, diz ele que é um lema antigo da China, que é o Estado, the state sets the stage and the private sector performs. O Estado constrói a cena e o setor privado desempenha. Está ficando pior na tradução do que no original, na versão em inglês que o chinês me falou, mas dá para ter ideia. Né? A ideia é a seguinte, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto, que eu aprendi lendo lá algumas coisas sobre China. O chinês está fazendo uma gradual internacionalização da sua moeda. Mas o modelo de internacionalização não tem nada a ver com a internacionalização do dólar e de outras moedas de países desenvolvidos. É uma internacionalização canalizada, controlada, cautelosa, porque eles não querem importar a instabilidade dos mercados financeiros ocidentais. Outra coisa importante no socialismo com características chinesas, lá não existe Itaú, não existe Bradesco, não existe Banco Safra. Todos os bancos comerciais, ou quase todos, todos que interessam, são públicos. Então, o sistema bancário chinês, o que é? O Banco Central, People's Bank of China, o China Development Bank, o Exim Bank e 4 ou 5 grandes bancos comerciais públicos que atuam coordenadamente, entende? Por exemplo, te dar um exemplo. Quando se trata de intervir no mercado de câmbio, nem sempre é o Banco Central que intervém. Às vezes são os bancos públicos coordenados com o Banco Central que entram, comprando e mantendo em suas carteiras ativos em dólares. Ou seja, as reservas chinesas são muito maiores do que parece pela estatística do Banco Porque elas Central. também Entende? estão nos bancos públicos, né? Também estão nos bancos públicos, estão no Exim Bank, estão no Banco de Desenvolvimento da China, estão nos bancos comerciais públicos, entende? Então, eles não têm essas fontes de instabilidade, que são os mercados de capitais especulativos, esses bancos privados pesados e de pouca utilidade social. Entende? Não tem isso lá. Entende? E outra coisa muito importante, Léo, acho que o brasileiro ainda não se deu conta disso. Na China existem bilionários, mas esses bilionários não dão as cartas na cena política. Eles estão subordinados ao poder público, ao Partido Comunista. Aliás, o que sobrou de comunista mesmo é o Partido Comunista Chinês. Que é Tem a nome raiz, é a raiz do sucesso chinês, é a causa do sucesso chinês, né? É porque o Partido Comunista Chinês foi flexível. Ele se adaptou à necessidade de fazer uma transição para um modelo diferente com sucesso, entende? Mas o importante é que aqui no Brasil, o bilionário acha que tem que dar opinião sobre política, que tem que financiar partidos, que tem que saber o que é educação, como é que se faz a educação. O bilionário aqui não sabe o seu lugar. Também nos Estados Unidos não sabem. As chamadas democracias ocidentais, inclusive a nossa, viraram plutocracias, onde o dinheiro é que tem o poder. É, Ah, não, você lembra do Jack Ma? Jack Ma? exatamente. Foi Jack enquadrado e Ma depois voltou pianinho, mais ou menos isso. foi Dono do mandado. Alibaba, né? Mas Paulo, é importante porque você acabou de responder essa pergunta colocada pelo Cláudio, que ele fala assim, se você ainda acredita na democracia liberal, né? E uma coisa que me chama muito a atenção, né? Qualquer pessoa de bom senso, né? Olha para a Argentina, e a gente tem amigos argentinos, tal, aquela coisa, todo mundo sabe que aquilo lá é um projeto de destruição econômica e social, né? E aí você tem um candidato a presidente que fala em Milei, já tinha um outro antecessor dele, que era o Tarcísio de Freitas, que falava em Milei, e vários outros sempre falam, né? E a imprensa naturaliza isso como se fosse uma coisa normal, né? Como se você tivesse, quer dizer, dentro da democracia, um projeto de, vamos dizer assim, contenção da destruição, que é o governo Lula, e de algum crescimento, né? E, de outro lado, um projeto de destruição nacional. Então, a democracia, ela naturaliza a destruição do próprio país, na minha visão, né? Então, quero te perguntar se você ainda acredita na democracia liberal. Virou uma plutocracia, como eu disse, sobram uns passos assim
de liberdade, como, por exemplo, esse espaço onde nós estamos neste momento, a mídia alternativa, né? Mas a mídia corporativa é um projeto único, é um discurso único, não é? Que não há espaço para diversidade. Na China também a mídia é muito controlada, mas lá na China é um controle estatal, aqui é o controle dos oligopólios privados, financeiros especialmente, entende? Então eu não vejo como. Agora, é engraçado, né, Léo, que essa mídia tradicional está muito contra o Flávio Bolsonaro, né? Felizmente. O que sugere que o Lula está conseguindo manobrar de um jeito a se apresentar como mais palatável do que esse bolsonarismo ignorante, né? Foi muito sintomático no fim de semana uma nota do Lauro Jardim, que é um representante dessa imprensa no jornal O Globo, dizendo que a Faria Lima já se acostuma com a ideia do Lula no quarto mandato. Parece que há uma certa preferência. E talvez, né, Paulo, um alinhamento dessas classes dominantes brasileiras ou o desejo de que o Trump seja um ponto fora da curva, né? De que o Trump seja um ponto fora da curva e a gente volte a, entre aspas, normalidade da dominação suave pelo Partido Democrata, né? É isso mesmo. Não se esqueça que para essa elite brasileira, essa camada dirigente brasileira, os Estados Unidos são uma espécie de estrela guia. E a estrela perdeu o rumo, então eles perderam o rumo. Estão ansiosos para encontrar os Estados Unidos mais normal, entre aspas, né? Exatamente. Uma pessoa que falou sobre isso, que eu sei que é uma pessoa que você acompanha de perto, às vezes critica muito, o Armínio Fraga, né? Ele falou: olha, é muito perturbador um mundo em que os Estados Unidos deixam de ser a estrela guia. Por isso que eu te perguntei se a China não pode vir a ser essa estrela guia também, né? Olha, eu acho que o Brasil não pode ter essa mentalidade de buscar Também uma é. estrela guia fora do país. A China também não vai ser estrela guia para nós, ela é muito diferente, tem seus próprios interesses. A estrela guia para o Brasil tem que ser o próprio interesse nacional. São assim os países que foram bem-sucedidos, são bem-sucedidos. É. Ó, você que está torcendo pelo Sul Global, o golaço de empate da Costa do Marfim, 1-1. Costa do Marfim acaba de empatar contra a Noruega. Paulo, isso aqui dava um papo longo, a gente tem que, infelizmente, a gente tem aqui um tempo curto, né? Eu acho que a gente precisa aprofundar essa discussão sobre sistema político. Eu quero só te fazer uma última questão. É, o que você acha que falta para o Brasil voltar a defender um projeto nacional, como se fez no passado, né? Quando os intelectuais brasileiros pensavam assim, que diz, olha, na emancipação do país, né? Hoje parece que assim, não, tentar sobreviver no máximo, né? Quer dizer, Já foi pior, Léo, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, início do século XXI, era pior. O Brasil sempre preservou um grupo de intelectuais, de professores, de pesquisadores, que não se entregou a essa onda neoliberal, ao consenso de Washington. E esse pessoal está ganhando espaço. À medida em que os próprios americanos, os europeus, abandonam o consenso de Washington, que eles pregavam para nós vamos. Um exemplo marcante desses dias, o Paul Krugman, um economista americano nacionalista, veio a público dizer que iria a favor de tarifas protecionistas para a Europa e para os Estados Unidos para conter a entrada de produtos da China que possa desarticular setores industriais inteiros, como a automobilística. Isso foi o que nós sempre dissemos. Nós, que eu digo, somos os economistas estruturalistas, mais heterodoxos, né? Então, hoje em dia, você tem um ambiente internacional mais favorável a uma reflexão desenvolvimentista, e tem gente no Brasil, inclusive muita gente jovem que eu estou conhecendo ao longo do tempo, que é capaz de levantar essa bandeira, pegar essa bandeira que estava caída no chão e levar adiante um pensamento diferente para o nosso país. até para melhorar as relações com a própria China também, né? Como você falou aí do Paul Krugman, né? Porque parece que houve também um casamento, né, Paulo? Você pega assim, o setor financeiro nos Estados Unidos. Transfere a produção para a China, a inflação fica baixa, a taxa de juros fica baixa aqui dentro, a bolha financeira cresce, e isso causou uma gigantesca aí, desigualdade. O Trump é consequência, né, do neoliberalismo também, de certa maneira, né? Sem dúvida. Acho que a extrema-direita é consequência do fracasso do neoliberalismo. Exatamente, exatamente. Mas, Paulo, obrigado. Depois a gente marca aí uma conversa com mais profundidade, mas já foi bem interessante dialogar com você novamente aqui. Foi um prazer, foi ótimo. Abraço. Abraço, valeu. Vamos lá. Então, deixa eu agora.